Levanta a mão para cá. Eu profetizo em nome de Jesus: você não vai morrer nessa caverna, você não vai passar dias e meses nesta caverna, você não vai terminar nessa caverna, você não será lembrado por essa caverna, porque os piores dias da sua vida não serão o fim da tua história, será apenas o lugar onde Deus gerará os melhores dias a partir de hoje. Onde Deus está quando as coisas aparentemente saem de controle? Acho que todo mundo aqui, guardadas as devidas proporções, já viveu dias de coisas saindo do controle. Mas quando a gente vê Davi na caverna de Adulão, lá em 1 Samuel 22, a gente precisa ler alguns textos antes para entender o que levou Davi para essa caverna. O que levou Davi para esse momento tão difícil que ele está vivendo. E eu quero continuar, mostrar o que está por trás disso, o pano de fundo. A gente precisa ler 1 Samuel 16, capítulo 16, versículo 13, que fala assim: então Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Anos atrás, o profeta Samuel ungiu o menino, o pastor de ovelhas Davi, a rei. Ele é ungido a rei, mas ele não vai para o trono. Ele é ungido a rei, mas ele continua sendo um pastor de ovelhas. O tempo passa, e aí nós chegamos em 1 Samuel 17, 50. Quando você conhece a história, um gigante chamado Golias afronta o povo de Deus, lá no val de Jaboque, e o pequeno Davi, confrontando todas as probabilidades, ele aceita o desafio, e ele vai lá e ele enfrenta o gigante. Ele mata o gigante, ele corta a cabeça do gigante. E naquele dia de grande vitória, começou um dos maiores problemas na vida de Davi. Porque em 1 Samuel 18, versículo 7, diz que as mulheres começaram a cantar: Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. O rei Saul começou a ter muita inveja e ciúmes de Davi, porque depois que o menino matou o gigante Golias, ele se tornou alguém aclamado pelo povo. O povo amava Davi. Aquela grande vitória trouxe inveja. É como se de repente a história mudasse. Ele foi ungido, depois de ungido ele mata Golias, e agora o rei Saul tem ciúmes. Aquela caverna que Davi está, não é uma caverna gerada por desobediência. E eu quero te dizer, nem toda caverna que você vai entrar é fruto de desobediência. Essa caverna é a forma como Deus usa para preparar reis. Tronos não preparam reis, cavernas preparam reis. E esses dois versículos nos ensinam muitas coisas, porque esse momento de Davi é um momento muito difícil. O camarada foi ungido, ele tem uma promessa de ser rei, ele mata um gigante, e agora ele está fugindo do seu rei, e alguém que já tentou matá-lo mais de 21 vezes. É um momento tenso. É aquele dia que a gente está num lugar que não queria estar. É aquele dia que se a gente pudesse dizer assim: olha, me belisca, porque parece um pesadelo. E eu quero conversar com você sobre o que fazer nos piores dias da sua vida. A primeira coisa que eu observo em Davi é que ele não deixou o medo dirigir a vida dele. Diga comigo: não deixe o medo dirigir a sua vida. Antes de Davi ir para Adulão, que é onde ele está, Adulão ficava entre Gate e Jerusalém, entre a terra dos filisteus e Jerusalém. É uma região de muitas cavernas. E ele estava escondido lá. Mas o texto diz em 1 Samuel 21, 10, que naquele mesmo dia, quando Saul tentou matar Davi, fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. Quem é o rei de Gate? É o rei dos filisteus. Quando Saul tentou matar Davi e trouxe a grande pesadelo para a vida dele, olha a ironia. O homem que derrotou Golias agora está procurando abrigo na terra do Golias. Uau!
O homem que venceu os filisteus agora está pedindo ajuda para quem? Para os filisteus. Por que isso? Porque Davi está com medo. Fala comigo, medo. É isso, medo. Medo. O medo faz pessoas inteligentes tomarem decisões ruins. O medo faz pessoas fortes terem posturas fracas. Então, nos piores dias da sua vida, você não pode ser dominado pelo medo, porque o medo faz pessoas espirituais agirem carnalmente. Davi não estava raciocinando: como é que eu vou para a terra de alguém que matei o gigante deles? Mas ele tem tanto medo do que pode acontecer com ele, ele tem tanto medo do que Saul pode fazer com ele, que ele vai para a terra dos seus inimigos. O medo faz você correr para aquilo que Deus já venceu na sua vida. O medo faz você fazer alianças com pessoas que você nunca mais deveria sequer passar na mesma calçada que elas. O medo faz a gente voltar para vícios que a gente deveria nunca mais flertar com eles. O medo faz a gente voltar para ambientes tóxicos. E muitas vezes esse medo é um medo desconhecido, é um medo imaginário. Cuidado com o medo nos momentos difíceis da sua vida. Não deixe o medo dirigir você, porque o medo sempre vai oferecer caminhos mais curtos, caminhos mais, formas de atalhos, mas os atalhos do medo sempre cobram um preço. Olha que interessante, em 1 Samuel capítulo 21, versículo 13, quando Davi chega em Gate, e ele percebe que os filisteus perceberam quem ele era. Olha o que o rei Davi, o futuro rei Davi tem que fazer. Por isso, na presença dos filisteus, ele fingiu que estava o quê? Ele fingiu que estava louco. O camarada que acabou de matar Golias está tendo que babar na própria barba, fazendo um teatro que está louco, porque o medo lhe empurrou para o lugar errado. Enquanto ele esteve com eles, agiu como um louco, riscando portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Quem está fazendo esse papelão aqui? Quem é? O rei, o futuro rei de Israel, Davi. Você consegue imaginar isso? O matador de gigante babando na barba, fingindo que está louco para que os filisteus não matem, porque o medo lhe fez correr para um lugar que ele nunca deveria ter ido. Porque os piores dias da nossa vida, se o medo dominar o nosso coração, eles vão mexer com a nossa capacidade de perceber as coisas. Irmãos, sentir medo não é pecado, não é pecado, mas o medo governar sua vida é um perigo, é um perigo. Todos os grandes homens da Bíblia tiveram medo. Davi teve medo, Elias teve medo, Moisés teve medo, os discípulos de Jesus tiveram medo. O problema não é sentir aquele medo que grita dentro da gente: vai quebrar, vai morrer, vai falir, não vai dar conta, o dia de hoje não vai passar. Mas o problema é entregar o volante para esse medo. Eu tenho uma palavra hoje para você: você não pode mais tomar decisões em pânico, porque se você decidir em pânico, você vai se arrepender depois. Hoje, pelo poder da palavra que estou pregando, nós vamos colocar o medo debaixo dos nossos pés. Eu não sei que sombra e que noite você está enfrentando, eu não sei se esses dias são dias horríveis, mas Deus te dará uma unção para você não ser governado pelo medo. Você não vai riscar a porta, você não vai babar na barba, você não vai voltar para ambientes que você não deveria, você não vai voltar para a mão de quem já te bateu um dia porque tem medo de outras coisas e vai se sujeitar a apanhar de novo. Não vai. Você não vai ser mais humilhado por ninguém porque está com medo de coisa pior. O mesmo Deus que te livrou de Golias continuará cuidando de você. Você não será governado pelo medo. Cuidado com os dias difíceis, cuidado. Davi sofreu por conta disso. Eu vejo em Davi também o que fazer nos piores dias da sua vida. A gente precisa tomar cuidado e lembrar que nós temos que confiar em Deus, mesmo sem entender. Fala comigo, confiar em Deus, mesmo sem entender. Quando Davi chega na caverna de Adulão, naquela caverna a promessa que
Samuel fez a ele é que um dia ele sentaria no trono. Mas a realidade dele diz: você está numa caverna fria, sozinho. A promessa diz: Deus tem governo para você. Mas a realidade de Davi diz: você está sendo perseguido. É meio que uma loucura, sabe? O que Deus diz não parece com a minha realidade. O que Deus diz que eu vou viver não tem nada a ver com os meus dias. E esse é um dos maiores conflitos da fé, porque nós gostamos do que Deus diz, mas nem sempre o que Deus diz a gente entende. E existem fases em que Deus não vai explicar o porquê que o que Ele falou não combina com o que eu estou vivendo. Eu me lembro muito de Isaías capítulo 55, verso 8 e 9, quando o profeta de Isaías diz: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. É como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Você sabe o que Deus está falando aqui? Deus está dizendo: você está olhando para um capítulo apenas, e eu já tenho o livro inteiro na mão. Você está olhando para uma perseguição pontual, e eu já tenho uma preparação vinda desta perseguição. Davi talvez está vendo um atraso, porque quem tem um trono para sentar, a caverna parece um atraso, mas essa caverna nunca foi atraso. Essa caverna sempre foi preparação. Deus não prepara reis no trono, Deus prepara reis na caverna. Eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Não veja a perda onde Deus está construindo. Não veja, quando você não entender a mão de Deus, confie no coração de Deus. Quando o que Deus está fazendo parece ser punição, quando o que Deus estiver fazendo parece ser abandono, diga: não, eu conheço o coração do meu Deus. O meu Deus é bom, o meu Deus é fiel, o meu Deus é justo, o meu Deus é leal. Lembre do caráter de Deus quando as mãos de Deus parecem que estão encolhidas para você, porque quando não fizer sentido o que Deus está fazendo, o coração de Deus sempre será um consolo para aqueles que não têm respostas. E eu quero declarar em nome de Jesus: quando você não entender o caminho, lembre de quem conduz você neste caminho e confie nele. Eu declaro que você voltará a dormir nesta estação da sua vida. Eu declaro que você voltará a descansar nesta estação da sua vida. Imagine, Davi está dentro de uma caverna, nos piores dias da sua vida. Confie em Deus, mesmo sem entender. E para isso é importante ser reservado, ser discreto. É importante guardar o coração. É importante dizer para os outros que você está bem, porque tem pessoas que vão colocar ainda mais bobagem na sua cabeça. Eu vejo nesse texto que nos piores dias da nossa vida, nós precisamos transformar a caverna que Deus permitiu a gente viver numa escola. Quando Davi chega na caverna de Adulão, e aqui a maioria das pessoas erra, sabe? Eles chegam na caverna e eles fazem uma pergunta: como é que eu saio daqui? A gente está desempregado, como é que eu saio desse desemprego? O exame deu câncer, como é que eu saio desse câncer? Porque para nós a caverna sempre é um atraso. Essa fase que eu não entendo sempre é uma fase perdida, e eu preciso vazar daqui, eu preciso ir embora daqui. Como é que eu, que um dia derramaram óleo na minha cabeça, que seria rei de Israel, como é que eu estou numa caverna, fugindo? Eu não posso ir para Gate porque descobriram quem eu sou. Eu não posso ir para Israel porque o Saul quer me matar. Eu tenho uma promessa e não consigo fazer nada. Eu preciso sair daqui. Mas a verdade é que Deus não desperdiça nenhum sofrimento. Escute o que eu estou pregando aqui. Escute, deixa essa voz entrar na sua alma. Por mais que você ache que ninguém consegue compreender o que você está vivendo: pastor, eu nem consigo contar porque ninguém me entende. Meu marido é insensível, meus filhos são insensíveis, minha esposa é insensível, eu não consigo colocar em palavras. Mas eu quero pregar sobre um Deus que não desperdiça nenhuma lágrima. Eu quero pregar sobre um Deus que não desperdiça nenhuma rejeição. Eu quero pregar sobre um Deus que não desperdiça nenhuma espera. Eu quero pregar sobre um Deus que não desperdiça nenhuma humilhação. Tudo está produzindo alguma coisa. Em 1 Samuel capítulo 22, 2, diz que quando Davi estava na caverna, escuta aqui, ele está na caverna porque os filisteus descobriram quem ele é, ele não pode ir para Jerusalém. Aí ajuntaram-se a ele, quem? Príncipes, nobres. Não, olha quem se juntou a ele. Também juntaram-se a ele todos que estavam onde? Em dificuldades, os endividados,
os descontentes, e assim tornou-se líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Observa a cena. Davi está quebrado na caverna. Davi está pó do que suco, está na água da salsicha. E agora Deus manda pessoas se aproximarem dele, e as pessoas que estão se aproximando dele estão mais quebradas do que ele. Davi está sofrendo, e quem se aproxima dele também está sofrendo. Davi não tem respostas, e agora precisa responder para pessoas que estão chegando a ele em estado de vulnerabilidade, porque Deus estava ensinando algo para Davi. Antes de você governar uma nação, você vai aprender a conviver e governar pessoas. Ei, Davi, antes de você sentar num trono, você vai aprender a carregar gente. Ei, Davi, antes de você governar todo Israel, liderar milhares, você vai aprender a liderar algumas centenas de pessoas quebradas. E Deus faz a mesma coisa conosco. A gente não quer estar nesse lugar, a gente odeia o lugar que está, a gente trocaria tudo pela fase que está, e a gente diz, não é possível. Mas antes desta promoção chegar, Deus vai mostrar o seu caráter. Antes de você crescer, Deus vai te ensinar a ter maturidade. Davi foi chamado para liderar uma nação, e agora ele está tendo que lidar com gente quebrada, falida. E quando ele também está quebrado e falido, porque o trono revela quem você é, mas a caverna constrói quem você é. E Deus está usando cavernas aqui para construir uma versão sua que vai suportar o trono. Você não pode esquecer o que Deus está fazendo. A caverna de Adulão não é um lugar de destruição. A caverna de Adulão é uma escola, e você tem que começar a perguntar: Deus, o que é que o Senhor quer me ensinar nessa fase da minha vida? Essa fase das vacas magras, essa fase das dificuldades. Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Nós temos que perguntar ao Senhor, perguntar a Ele: o que o Senhor quer me ensinar? O palácio mostra para as pessoas quem manda em tudo, mas a caverna mostra quem é que consegue governar a si mesmo. Na caverna a gente descobre quem a gente é. Na caverna, quando tudo parece que está errado, a gente percebe qual é a verdade da fé. É na caverna. E sabe, Davi foi fiel. Ele não foi para a caverna porque fez bobagem. Ele foi para a caverna porque foi fiel. E ser fiel a Deus também é ir para a caverna. Ele lutou batalhas que eram de Saul. Ele matou o gigante. Ele arriscou a própria vida. Ele fez loucuras por uma fé. Mas quando Deus te permite sofrer, aprenda com isso. Não se revolte. Se hoje você está vivendo uma fase que você considera injusta, que você vê o ímpio tripudiando sobre você, que você vê o mal falando mais alto do que o bem, que você vê um Deus que não tem prazer com a sua dor, mas está permitindo dor. E aí você vê Saul, seu inimigo, sentado num trono que você sabe que era para ser seu. Quando tudo isso acontecer, entenda: Deus vai me transformar nessa situação. Deus vai cuidar de mim nessa situação. É por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 5, verso 3 e 4. Leia comigo no 3, 1, 2, 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Paulo está falando: se você está sofrendo, esse sofrimento não vai te destruir. Esse sofrimento não vai. Esse sofrimento vai gerar perseverança. Você vai ter uma força maior, uma envergadura maior, e essa força vai gerar perseverança e caráter aprovado. O diabo chamou de fim, mas Deus está chamando de treinamento. E eu quero declarar isso em nome de Jesus.
Esses dias amargos vão passar, essas dores vão passar, você não vai ficar aí. Mas Deus está dizendo: não olhe para essa caverna como uma maldição, aprenda com ela, aprenda com esses poucos recursos, aprenda com esta limpa que eu estou fazendo na tua vida, aprenda com as revelações que estão chegando, aprenda, porque se você não aprender a lição com a caverna atual, você vai precisar enfrentar outras cavernas iguais até aprender. Deus não te dará o trono de Jerusalém até você aprender a confiar nele na caverna. Se você não aprender com essa, virá outra, e se você não aprender com a próxima, virá outra, até o dia que a caverna treine você para entender que mesmo apesar do sofrimento, o mesmo Deus que te sustentou ontem continua te sustentando hoje. Você não pode duvidar do que Deus está fazendo. Deus não está tentando tirar o problema de você, Deus está tentando forjar você para superar problemas, para vencer desafios. Nos piores dias da sua vida, aprenda com eles, aprenda com eles, aprenda. Nos piores dias da sua vida, continue liderando o mesmo ferido. Quando a gente está mal, a gente quer que alguém resolva tudo para a gente. Quando nós não estamos bem emocionalmente, a gente passa todas as demandas para alguém e a gente diz: eu não estou bem, você pode resolver isso para mim? Você pode resolver isso para mim? Olha, essa semana eu estou com a cabeça cheia, você pode ir ali no cartório, você pode por favor fazer aquilo, você pode fazer uma reunião por mim. Davi, quando viu aqueles 400 homens chegando, todos quebrados, lascados na vida, ele pode dizer ao pessoal: vocês chegaram na pior fase da minha vida, por favor procurem outro para amolar, porque eu não tenho tempo, eu não tenho cabeça, eu já tenho um problema demais para mim. Se fosse alguém com envergadura, com espada, com escudo, alguém que pudesse me ajudar, mas eu não tenho nada para ganhar com vocês. Mas a Bíblia diz, no versículo 22 de 1 Samuel, no versículo 2 de 1 Samuel 22, que Davi tornou-se líder deles. Fala comigo, líder. Eu gosto dessa frase, porque ele não se tornou líder depois que Deus o honrou. Ele não se tornou líder depois que Deus o curou. Ele se tornou líder antes da vitória. Antes da vitória. Ele se tornou líder. Fala comigo, líder. Quando ele se tornou líder? Antes. Antes. No pior momento. Na pior fase. Ele se tornou líder. Porque maturidade espiritual é continuar obedecendo a Deus mesmo quando nada faz sentido. Alguns aqui estão dizendo: eu só vou servir quando a minha vida estiver no eixo. Eu só vou cantar quando tudo estiver bem. Eu só vou me comprometer com a obra de Deus quando as peças do meu quebra-cabeça se encaixarem. Eu só vou ser um líder de sucesso quando eu tiver paz nas áreas da minha vida. Mas Davi está deixando claro, para mim e para você. Davi está deixando claro que mesmo ferido, eu posso liderar. Mesmo ferido, nós precisamos liderar. Eu queria que você pensasse em uma responsabilidade sua que você abandonou porque estava ferido. Eu queria que você pensasse num lugar que Deus te deu, que você abriu mão porque estava ferido. Eu conheço pessoas que pedem um tempo. Eu conheço pessoas que pedem um tempo. O que é um tempo? Olha, eu não estou bem, eu preciso me ausentar. Eu não estou bem. Você pode me deixar no canto um tempo? Mas isso não é o que você tem que fazer nos seus dias difíceis. Isso é tudo que a pressão quer que você faça. A pressão quer que você pega e folga. A pressão quer que você se ausente. A pressão quer que você passe o chapéu para outro. Davi se tornou líder no pior momento. Eu tenho uma palavra para você. Deus te dará maturidade para você não abandonar as suas responsabilidades nos seus piores momentos, nas suas feridas. Eu estou pregando a palavra de Deus, eu não estou pregando motivação humana, eu estou pregando a palavra, e esta palavra vai forjar você. Esta palavra vai forjar você. Deus vai fazer de você um líder no seu pior momento.
Quando algumas pessoas olharem para você e falarem assim: ele vai quebrar, ele vai falir, ele vai ruir, você vai estar lá liderando até quebrados, vai estar liderando pessoas falidas, porque no dia mais escuro você vai continuar obedecendo a voz de Deus mesmo sem entender. Levanta suas mãos para cá, eu quero declarar isso. Você não vai ser aquele que só vai servir no dia bom, você não vai ser aquele que só vai cantar no dia fácil, você não vai ser aquele que só vai contribuir quando tudo estiver bem, você é aquele que vai revelar a fidelidade de Deus no meio da sua dor. Levanta as mãos, eu quero ler com você Lucas 16:10. A Bíblia diz que a quem é fiel no pouco também será fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Grita comigo: eu serei fiel. Mais alto: eu serei fiel. Deus estava observando Davi na caverna, e Deus está observando você. Você vai vencer esta fase. Esse dia difícil não vai quebrar você. Esse dia difícil não vai quebrar você. O trono de Deus está preparado para você em Jerusalém, mas o que vai levar você para o trono é o dia e a reação que você vai ter na caverna. Essa situação não vai destruir você, não vai acabar com você. Não vai, não vai, não vai. Porque você não vai chegar no trono como um fugitivo. Não vai, não vai. Eu um dia conversei com uma pessoa, e a pessoa dizia para mim assim: pastor, eu estou esperando Deus me honrar, eu estou esperando alguém ver o meu valor. Eu disse para essa pessoa: quem espera um cargo nunca entendeu o que é liderança. Liderança nunca está sobre alguém te dar um título. Quando me ordenaram a pastor, eu já era pastor faz tempo, eu já fazia o trabalho de pastor. Quando a gente chama alguém para ser líder, é porque essa pessoa já é líder antes de ser chamada. A liderança não é dada por alguém. Na empresa, por exemplo, você diz assim: nossa, eu queria tanto que o meu gerente olhasse para mim com outros olhos e visse um potencial para me promover. O seu gerente só vai promover você quando você já for aquilo que você quer que ele veja em você. O seu gerente só vai olhar para você e dizer: olha, você é um gerente, porque você já faz papel de gerente. E eu declaro que você não vai ter dificuldades para se superar em nome de Jesus. Eu declaro um tempo de expansão, porque os maiores testes da sua vida vão acontecer quando tudo estiver dando errado, e você terá maturidade para fazer o certo em nome de Jesus. Eu declaro isso pelo poder da fé. Quantos creem no que eu estou pregando aqui? É fazer o bem quando todo mundo faz mal, é trabalhar direito quando todo mundo trabalha errado, é manter responsabilidade quando todo mundo está irresponsável, é seguir firme no propósito. É por isso que Paulo fala em Gálatas capítulo 6 verso 9: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio, o que vai acontecer? Colheremos se não desistirmos. Não é impressionante? Ele não fala se você não sofrer, não. Ele não fala se você não enfrentar dificuldade, não. Paulo diz: se você não desanimar. Se você não desanimar. Eu posso estar sofrendo, mas não parar. Eu posso estar na caverna e não parar. Em nome de Jesus, você vai liderar nessa estação da sua vida. Não é sobre dinheiro, não é sobre apoio de pessoas, não é sobre sobrenome, não é sobre dinheiro na conta bancária. É sobre entender que se Deus derramou um óleo sobre a sua cabeça, ainda que não pareça que esse óleo vai dar certo, Deus continuará abençoando você por onde quer que você vá. Deus continuará abençoando você. E por fim, veja a construção onde todos veem caos. No pior dia da sua vida, não deixe que as pessoas tenham dó de você. Sempre vai chegar alguém e dizer: eu sinto muito porque você está numa caverna. Eu sinto muito porque você está vivendo essa fase. Aqui está a parte mais difícil, porque Davi não conseguia ver glória na caverna. Não tem glória na caverna. A caverna é fria, é solitária, não tem honra, não tem reconhecimento humano. A caverna tem medo. Algumas vozes até dizem: você vai morrer esquecido aqui. A caverna tenta apagar as glórias do passado. A caverna tenta colocar na minha cabeça que isso não vai mudar. E quando ele entra em Adulão, a cabeça diz: você está perdendo, Davi. Você nunca mais vai se levantar daqui. Deus mentiu. Mas na verdade Deus não mentiu. Deus estava construindo um coração de rei no meio daquele pior momento. Deus estava fazendo algo diferente. Deus não estava só trabalhando aqueles dias, Deus estava trabalhando décadas. Propósito. É por isso que em Jeremias capítulo 29 verso 11, a Bíblia diz: porque eu bem sei os planos que estou projetando para vocês. Planos, fala comigo, planos. Não é dia, planos. Deus tem planos. Eu sei que
planos tenho para vocês, declara o Senhor. E nesses planos de fazê-los prosperar, não lhe causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Então, enquanto eu estou tentando entender a crise, Deus já tem planos para a minha história. Planos, eu estou tentando sobreviver ao dia de hoje, e Deus tem planos. Essa verdade tem que entrar no meu coração. Eu preciso confiar nesse Deus, eu preciso ir confiar nele, eu preciso ir confiar no Deus Todo-Poderoso. Mesmo quando eu estou ali no meio da caverna e chegam endividados, aflitos, amargurados, homens quebrados, mas sabe quem vão se que esses homens vão se tornar? Esses homens endividados, quebrados, amargurados, eles vão se transformar nos valentes de Davi. Valentes. Os maiores guerreiros de Israel vão nascer desses 400 homens. Os grandes homens que matavam gigantes, venciam exércitos, que davam a vida pela espada do rei, foram esses homens que chegaram no meio de uma caverna, quebrados, atolados, porque o Deus da nossa vida, Ele tem a glória de fazer construção onde tudo parece ser um caos. E eu estou pregando para pessoas aqui, esta palavra para mim está sendo uma batalha espiritual nesta noite, porque eu sei que tem gente me ouvindo aqui, que o coração está duro, e Deus manda te dizer: eu te trouxe aqui, você não queria estar aqui, você veio, e eu vou abençoar você nesta noite, vou mostrar que esse pior dia não vai matar você, esse pior dia vai levantar você, vai erguer você. Davi estava na caverna. Aí você sabe o que ele fala? No Salmo 119, 71, a Bíblia diz que ele, o Davi, que foi para a caverna, ameaçado de morte, ele diz, leia comigo no 3, 1, 2, 3: foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus estatutos. Davi está dizendo: obrigado, Senhor, pelos meus piores dias. Obrigado, Deus, pelos meus piores dias. Eu aprendi a confiar no Senhor, a obedecer o Senhor nos meus piores dias. Quem escreveu isso? O homem que passou por Adulão, pela perseguição e pela dor. E ele olha para trás e diz: foi bom. Foi bom. Os piores dias da sua vida raramente são dias que destruirão você. Os piores dias da sua vida são dias que vão construir você. Davi entra em Adulão fugindo, sem exército, sem trono, sem honra, sem prestígio, sem segurança, sem patrimônio. E tudo que ele tem é uma promessa. Tudo o que ele tem é uma promessa. Nada mais, uma promessa. Nada mais, uma promessa só. Um óleo que foi derramado na sua cabeça. Porque quando Deus faz uma promessa, tem que ser suficiente. Porque o Deus que faz promessa, Ele se responsabiliza pela promessa que faz. E talvez tudo que você tem aqui hoje é uma promessa. Uma promessa que você ouviu há anos atrás. Eu vou sustentar você, eu vou cuidar de você. E parece que vão acabar com a sua vida, parece que você não vai dar conta. Mas eu quero fazer uma palavra profética aqui. Paulo grita em 1 Tessalonicenses 5:24: aquele que o chama é fiel. Isso alegra o meu coração, porque aquele que prometeu que vai cuidar de mim, Ele não é como o homem que me abandona. Ele não é como o homem que me dá as costas. Ele não é como o homem que muda de ideia. Ele não é como o homem que diz uma coisa e outro dia diz outra. Ele não é como o homem que tem opiniões contraditórias. Mas Ele é o Deus que é fiel. E eu quero declarar hoje: esse pior dia não vai ser vencido com a sua força. Esse pior dia não será vencido com a sua inteligência, nem com a sua capacidade. Esse pior dia será vencido com a fidelidade de Deus. Deus um dia disse que cuidaria de você, e esse Deus vai cuidar de você. Então hoje é um dia de transformação, é um dia de mudança, é um dia de força, é um dia de fé. É um dia que esta caverna vai ser montada como um lugar de treinamento. Talvez é uma caverna financeira, uma caverna espiritual, uma caverna emocional, uma caverna física, uma caverna dentro da família, uma caverna de relacionamento. E você está olhando para as paredes e dizendo: nada vai fluir daqui. Mas Deus está dizendo: filho meu, eu não errei quando permiti você aí. Olhe para mim, não deixe o medo dominar você, filho meu, não deixe.
Não deixe o medo dominar o seu coração. Não deixe, porque o Salmo 30, verso 5 diz que o choro ele pode persistir uma noite, mas de manhã vem a alegria. Eu creio nesse texto bíblico. A noite não vai durar para sempre, a caverna não vai durar para sempre, a pressão não vai ficar para sempre, a perseguição não vai ficar para sempre. Levanta a mão para cá. Eu profetizo em nome de Jesus: você não vai morrer nessa caverna, você não vai passar dias e meses nesta caverna, você não vai terminar nessa caverna, você não será lembrado por essa caverna, porque os piores dias da sua vida não serão o fim da tua história, será apenas o lugar onde Deus gerará os melhores dias a partir de hoje. Se você crê nisso, levanta no seu lugar dando glória ao nome de Jesus. Se você crê nisso, levanta no seu lugar celebrando ao nome de Jesus. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos nesse instante. Há uma batalha espiritual aqui. Eu não sei se você percebeu, mas há uma batalha espiritual. Há uma guerra. Satanás está tentando matar pessoas aqui, acabando com a esperança. Mas Deus está dizendo: você não precisa entender, eu tenho tudo na mão. Eu só preciso que você faça o que Davi fez. Você vai enfrentar esse medo hoje. Abaixando a arabacanta. Você não vai ficar prostrado. Você vai enfrentar esse medo. Feche os olhos. Qual é o seu maior medo? Enfrente ele agora. Enfrente. Qual é o seu medo? Comece a dizer para esse medo que você confia na fidelidade de Deus. Talvez esse medo é perder alguém que ama. Talvez esse medo é perder patrimônio, é perder emprego, é perder empresa. Talvez esse medo é um caroço que apareceu no seu seio. Talvez esse medo é um problema nos seus ossos. Talvez esse medo é um ministério que não flui. Talvez esse medo é a tua carreira que está estagnada. Diga para Deus: eu vou enfrentar esse medo. Eu não posso ir babar na terra dos filisteus, Senhor. Não me deixa ser governado pelo medo. Eu vou confiar na fidelidade de Deus mesmo sem entender. Eu vou confiar na fidelidade de Deus mesmo sem entender. Eu vou confiar mesmo sem entender. Eu quero declarar para pessoas aqui que haverá uma paz tomando conta do teu interior. Feche os olhos. Uma paz te dando força nesta noite. Uma força que vem do Senhor. Uma força que vem do trono de Deus. Uma força que vai sustentar você todos os dias da sua vida. Eu declaro em nome de Jesus. Repita comigo assim: eu vou transformar minha caverna em escola. Deus te dará uma visão. Feche os olhos para você aprender nesse momento. Ao invés de praguejar, inferno, Satanás, que vida porcaria, Deus vai começar a te ensinar nos detalhes. Você vai ver Deus fazendo coisas lindas nos detalhes. O teu coração está sendo forjado para uma nova temporada. Eu declaro isso em nome de Jesus. Continue liderando mesmo ferido. Não abra mão do teu cargo. Não abra mão da tua função. Não abra mão da tua paternidade. Não abra mão do lugar que Deus te colocou. Mas eu estou por baixo, pastor. Está por baixo nada. Você está numa caverna de preparação. O diabo quer que você tire a unção, e Deus está dizendo: quem te deu a unção fui eu. Não jogue a unção no lixo, permaneça na minha presença. Esta caverna não vai te matar, essa caverna vai te promover, essa caverna não vai te sufocar, essa caverna vai cuidar de você. E no meio do caos construa, no meio do caos invista, no meio do caos ame. Comece a abençoar os teus dias. Feche os olhos. Comece a abençoar o que você tem. Onde é que você está? Qual é a casa que você mora? Qual é a empresa que você trabalha? Qual é o problema atual? Comece a abençoar. Deus está me treinando. Comece a abençoar. Comece a agradecer a Deus. Comece a agradecer a Deus por tudo, pelo que você entende, pelo que você não entende. Comece a olhar para as situações que mais desafiam o seu coração e dizer para o Senhor que você confia nele, que você espera por ele. Comece a desafiar o seu coração. Comece a desafiar o seu coração, a sua alma, o seu espírito. Comece a desafiar agora e dizer: Deus, eu não vou morrer nesses dias difíceis. Eu quero a tua glória na minha
vida, Senhor. Eu não vou sair dessa caverna para a sepultura. Eu vou sair dessa caverna para viver avivamento. Eu estou voltando para a minha melhor versão. Eu estou voltando para o meu melhor momento. Eu estou voltando para falar em línguas. Eu estou voltando para liderar. Eu estou voltando para ter uma família digna. Eu vou me levantar. Eu não vou morrer nessa caverna. Eu estou me levantando. Os meus piores dias não vão me matar. Os meus piores dias vão me levantar. Eu estou crendo no que Deus está fazendo. Vai enchendo a tua boca de aleluia. Vai enchendo a tua boca de glória a Deus. Vai ligando o teu pensamento no trono da graça. Vai deixando a unção de Deus tomar conta de você. Eu não posso fazer mais nada por você. Agora é você e Deus. Eu já preguei o evangelho, já preguei a palavra. Agora você precisa reagir ao que Deus está fazendo aqui. Você precisa reagir ao poder da palavra. Você precisa reagir ao que Deus está fazendo aqui. Reagir e dizer glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Levanta a tua mão e glorifica o nome de Jesus bem alto. No meio da tua caverna. Não espera melhorar não. A cabeça está doendo da glória. A dívida está alta da glória. No meio da caverna, o caroço não sumiu, da glória. O filho está fora de casa, da glória. O casamento está em crise, da glória. O dinheiro acabou, da glória. Eu não preciso que a minha vida melhore. Eu só preciso entregar o que eu tenho que entregar no meio da minha caverna. Eu não vou morrer nessa caverna, porque o meu Deus é fiel. O meu Deus é fiel. Eu não vou morrer nessa caverna. Vai declarando isso: eu não vou morrer nessa caverna. Esses meus dias não vão me matar. Esses piores dias não vão acabar comigo. Eu não vou enlouquecer. Eu não vou perder tudo. Eu não vou perder a minha paz. Eu não vou perder a minha alegria. Eu não vou perder a minha saúde. Eu não vou perder o meu chamado. Eu não vou perder o meu futuro. Os meus piores dias não vão me matar. Deus está comigo. Deus está comigo. Declare em alto e bom som. Oh, que o Senhor te renove nesta noite. Rabachanta, rabacanta, labassuri, andelemecai. Labaceremenda, labassuri, andelemecanta e fandalabacê. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Põe a mão no seu coração. Peça ao Senhor para te fortalecer hoje. Peça para o Senhor te fortalecer. Você que está prestes a desistir de algo, diga para o Senhor te fortalecer hoje. Fala: Senhor, não me deixa desistir não, Senhor. Me fortalece, Senhor, me fortalece. Me fortalece, eu ouvi a Tua palavra, me fortalece. Não abra mão do Teu chamado, não abra mão da Tua promessa. Não abra mão do que Deus está fazendo. Me fortalece, Senhor. Me fortalece, Senhor, me fortalece. Me fortalece. Me fortalece. Receba força. Tem muita gente torcendo para você cair. Tem muita gente dizendo que não vai erguer mais. O inferno inteiro conta com a sua derrota. E tudo que você tem é uma palavra. Uma palavra, ou você acredita nela ou tudo está perdido. Ou você acredita no Senhor ou você está perdido. Porque nessa caverna só tem uma coisa para você se apoiar: a palavra. Nessa caverna não tem conforto. Nessa caverna não tem recurso. Só tem uma palavra. Você tem que lembrar da palavra do Senhor. Você tem que lembrar que Ele é contigo. Você tem que lembrar. Senão você vai enlouquecer. Senão você vai desviar. Senão você vai beber. Senão você vai fumar. Nesse momento da tua vida, se você é um cristão, você vai ter coragem de perdoar os seus algozes, porque você não depende do mal que fizeram a você. Você depende do chamado que está sobre você. Grita: eu vou amadurecer. Pois a cruz e a dor vai revelar que você é capaz de perdoar. Bata a mão no peito e diga: eu sou capaz de perdoar. Vamos ouvir a palavra de Deus. Eu quero trazer uma mensagem aqui. É um desafio para mim pregar da forma como Deus me disse, mas quero poder me esforçar para transmitir o recado de Jesus a você. Marcos capítulo 15, verso 37. Marcos 15, 37. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, porém, com um alto brado, expirou. Leia comigo no 3. 1, 2, 3. Jesus, com um alto brado, expirou. Curve sua cabeça, feche os seus olhos, peça ao Senhor para falar com você nesta manhã, nesse domingo de ceia. Pai bendito, a Tua presença está aqui, nosso coração tem muita alegria
de perceber que o Senhor está entre nós. Mas há uma guerra agora, uma guerra que eu não posso ignorar, uma guerra para que eu saia vazio, saia sem informações, sem cuidado. E tem coisas que só a tua palavra pode fazer. Então eu te peço, fala conosco, Senhor. Dê-nos a direção necessária, o cuidado necessário. Sara-nos, perdoa-nos, alinha-nos, é o nosso desejo, em nome de Jesus. Eu já li esse texto muitas vezes, mas ontem, meditando sobre o que falaríamos aqui, esse texto me pegou, sabe? Porque nada que tem na Bíblia está aqui por acaso. Esse é um detalhe de Jesus no momento mais difícil da crucificação, momento de agonia. E Marcos diz, Jesus dando um grande brado, expirou. Não diz que ele sussurrou, não diz que ele gemeu, não diz que ele murmurou, diz que ele deu um grande brado, um grande grito. E isso me causa estranheza, porque quem está morrendo numa cruz, normalmente pela história e sabendo como é a crucificação, não tem força para gritar. A crucificação, ela justamente mata pela exaustão, pelo cansaço, pela asfixia. E Marcos está dizendo que mesmo depois de perder tanto sangue, tanto líquido, tanta energia, mesmo quando os pulmões começam a falhar, Jesus, ele faz um esforço gigantesco para dar um grande brado. Esse brado não está aqui por acaso, porque esse brado revela que Jesus não estava sendo vencido, mas ele estava entregando a própria vida. Ele estava entregando a sua vida por uma causa. Em João 10,18 diz que ninguém a tira de mim, eu a dou por minha própria vontade. Jesus não foi morto, Jesus entregou a vida. A cruz não foi um acidente, irmãos. A cruz não foi uma fatalidade. Foi uma entrega voluntária de um Deus que sabia o que estava fazendo e por que estava fazendo o que estava fazendo. Jesus não morreu porque os romanos eram fortes, porque os judeus eram inteligentes. Jesus não morreu porque o Judas o traiu e o vendeu. Jesus morreu porque ele decidiu morrer. Ele escolheu. Porque quando nós olhamos para a cruz hoje, eu tenho uma cruz vazia aqui, como pingente numa corrente. A gente olha para a cruz hoje e fala, que maravilha. Se você vai na minha sala pastoral, no meu gabinete, tem cruz lá para todo lado. Eu amo o símbolo da cruz. Maravilhoso, a gente tatua, eu não, né? Mas você tatua a cruz aí no braço. Eu não tatuei não, mas não tenho nada contra. Mas tem gente que tatua a cruz, não tem nenhum problema. Ela está em camisetas, colares. E a gente tem uma cruz aqui fora, na entrada da igreja, nos cantinhos da oração. Mas o primeiro século, quando alguém pintava uma cruz, a mensagem era vergonha, humilhação. A mensagem era condenado. O próprio Paulo escreve em Gálatas capítulo 3, verso 13, que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quem está na cruz é maldito. A crucificação era só para escravo, rebelde, criminoso, desprezível. Gente boa, gente inocente, gente que cometia até um crime leve, não ia para a cruz. A cruz era a forma mais cruel de uma execução. Nada era mais humilhante, vexatório do que a cruz. E aí eu começo a fazer algumas perguntas, sabe? Fica comigo aqui. Jesus era inocente? Sim ou não? Claro, ele é o perfeito das nações. Jesus era tão inocente que o Pilatos que vai lavar as mãos, ele fala o seguinte em João 18:38. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Depois de perguntar isso, saiu novamente de onde estavam os judeus e disse, leia comigo agora. O próprio Pilatos está dizendo, esse camarada não tem nada para eu acusá-lo.
o Judas, o traidor. Lá em Mateus 27:4, o próprio Judas, ele vai dizer: pequei pois traí sangue inocente. O Judas, o centurião romano, o guarda romano que vai conduzir Jesus até a cruz, Marcos 15:39. Quando o centurião que estava à frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, o que ele disse? Verdadeiramente, esse homem era filho de Deus. Então a pergunta que fica no meu coração: Pilatos, Judas, os soldados romanos olham para ele e falam: esse camarada, ele é diferente, ele não é culpado. Então a pergunta que fica é: então por que alguém inocente morreu uma morte reservada para culpados? A Bíblia responde no Isaías 53:5: ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. Ele não morreu por causa dele. Veja que o Isaías diz: não foi por causa das transgressões dele, pecados dele, mas Isaías diz por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados. Em Marcos 8:31 diz que então ele começou a ensinar-lhes que era necessário, fala comigo, necessário. O Filho do Homem tem que sofrer, tem que sofrer, tem que ser rejeitado pelos chefes sacerdotes, pelos mestres. Jesus sabia exatamente o que estava caminhando, ele sabia. E o que eu quero conversar com você é: o que esse momento de dor tirou de Jesus, arrancou dele? O que esse momento trouxe? Porque, gente, era muito necessário. Em Marcos 10:33 e 34 vai deixar claro que antes da cruz, Jesus sabia cada detalhe do que ia acontecer com ele. Jesus sabia da chicotada, da humilhação, do espinho, do cravo, ele sabia de tudo. E por que ele foi mesmo assim? A cruz, a gente não pode normalizá-la como algo banal. Por isso que a gente ceia todos os meses, porque todos os meses vai passar um videozinho aqui com Jesus sofrendo. Não é porque a gente gosta de ver isso, nós temos que lembrar, porque é muito simples no dia a dia, na correria de supermercado, faculdade, escola, filho, marido, emprego, cinema, jogo de futebol, Copa do Mundo, eleição, PT, PSDB, Bolsonaro, Lula. É muito normal a gente começar a se envolver com as coisas e esquecer o porquê nós estamos aqui. A cruz fala de um sofrimento emocional nunca antes visto. Uma coisa é sofrer, outra coisa é sofrer sabendo exatamente o que está chegando. Jesus sofreu emocionalmente, ele não foi surpreendido pela cruz. Uma coisa é você está vivendo a tua vida, toca o telefone e uma bomba cai no teu colo. Outra coisa é você ir para uma jornada que você sabe cada capítulo do sofrimento. Você sabe, ele sabia quem ia trair, ele sabia quem ia negar, ele sabia quem ia abandoná-lo, ele sabia quem ia ficar em silêncio quando ele mais precisava de companhia. Ele sabia tudo. Em Lucas 22:44, isso estampa na minha cara uma verdade. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. O seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Sabe o que é isso? Pressão máxima, agonia maior, angústia profunda. E quem passou por isso? Satanás? Um demônio vagabundo? Não, o meu Deus, o teu Deus. A gente não pode esquecer, a gente não pode ficar só assim: cura o meu câncer, Senhor, abre uma porta de emprego, Senhor, meu filho. A gente tem que parar e lembrar o que importa também. A alma dele estava sendo esmagada antes que o corpo dele fosse tocado por um chicote. A alma dele estava sendo esmagada antes que alguém cuspisse nele. Porque existem batalhas que ninguém vê, existem guerras que se enfrentam em silêncio, e daqui a pouco ele vai para uma situação pública que é o Calvário. Mas lá no Getsemane ele já estava agonizando. Vamos falar da solidão? A solidão de escolher 12 homens para andar 3 anos e meio com ele. A solidão de escolher pessoas que ele investiu, apoiou, perdoou, ensinou, corrigiu, amou. Mas em Marcos 14:50 vem a realidade nua e crua. Todos, não foram 10, não foram 9, não foram 5, todos abandonaram e fugiram. Todos. Pedro afirma ainda em Marcos 14:29: ainda que todos te abandonem,
eu não te abandonarei. Foi o que Pedro disse. Só que esse mesmo Pedro que faz isso, lá em Marcos 14, 71, ele olha para alguém que diz: você conhece Jesus? E ele responde: não conheço esse homem, de quem vocês estão falando? É assim que era. Na hora do tudo bom, eu estou contigo. Na hora do tudo mal, eu estou indo embora. Solidão. Vamos falar de traição. Traição, porque o Judas não aparece do nada. O Judas não começou a manifestar sua traição no dia que ele vendeu Jesus por moedas. Não. Em João 12:6, ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque Judas era o quê? Ladrão. E sendo responsável pela bolsa de dinheiro, antes de vender Jesus, ele já costumava fazer o quê? Tirar o que nela havia colocado. Antes de vender Jesus, Judas já roubava. Porque ninguém cai da noite por dia. Toda queda começa com concessões invisíveis. Então ele é traído, ele agonia, ele fica só. E agora vamos falar de uma dor terrível também: abandono. Abandono de quem? Do próprio pai. A maior dor que Jesus passou foi essa. Porque Judas foi embora, Pedro negou, os discípulos fugiram. Mas lá em Mateus 27:46, essa é a maior dor. Por volta das 3 horas da tarde, ele bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Vamos ler agora, a partir de agora, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando a gente entende isso, a gente percebe que a cruz não foi só sofrimento físico, não foi só prego na mão, coroa de espinho na cabeça, não foi só humilhação pública, mas foi uma substituição. Ele ocupando um lugar que deveria cair sobre nós, e nós ocupando um lugar que era dele. A ira de Deus, que era para mim, o juízo de Deus, que era para mim, a condenação de Deus, que era para mim, a separação que era entre eu e Deus por conta do meu pecado, tudo que o pecado produziu de ruim em mim, tudo que me tornou nojento, asqueroso, indigno, podre, tudo se cumpre o que Isaías 53:5 diz: o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Ele foi castigado emocionalmente, mas não foi só isso, ele foi castigado espiritualmente. A alma de Jesus sofreu, mas o espírito também. A cruz era uma guerra onde todo o pecado da humanidade, todo o lixo, toda a pedofilia, todo o assassinato, todo o homicídio, todo o latrocínio, toda a mentira, toda a situação mais asquerosa que você puder imaginar, todo o adultério, tudo estava sobre ele. Tudo, porque o objetivo do diabo ele não vai aguentar. É por isso que desde quando Jesus nasce, há um plano do inferno para matá-lo. Maria e José têm que enfrentar um Herodes que quer matar um bebê. Quando ele começa o ministério, Satanás leva Jesus ao deserto para desafiá-lo numa missão para destruí-lo. Em Nazaré, ele é levado até o alto de um precipício do monte e tentam jogá-lo lá de cima. Diversas vezes tentam apedrejar Jesus, e agora finalmente ele está numa cruz, sangrando, humilhado, exposto. Porque aquilo que parecia a vitória das trevas era exatamente a maior derrota que o diabo ia enfrentar. E por isso que Paulo escreve em Colossenses 2,15, ele escreve que, e tendo despojado os poderes e as autoridades, humilhou-os publicamente, quando triunfou sobre eles na cruz. Jesus sofreu espiritualmente, sofreu porque o peso do pecado estava sobre ele. Eu não sei se você já foi acusado injustamente, mas quem já foi, talvez sinta 0,0000000 o que Jesus sentiu. É quando alguém olha para você e te acusa de um crime que você não cometeu, uma injúria, uma calúnia. É algo devastador, porque quando você sabe que fez, você baixa a cabeça. Mas baixar a cabeça por algo que você sabe que não fez dói demais, pois ele nunca cometeu um crime, e agora a humanidade inteira transferiu sua culpa para ele.
E não foi só isso, gente. A ira de Deus estava sobre Jesus. Ele não foi ali sofrer fazendo um teatro. Todo o nojo que Deus tinha do homem por conta do pecado, o Pai teve que virar as costas para o próprio Filho na cruz. Jesus não estava apenas sofrendo por causa dos homens, Ele estava sofrendo por conta da justiça de Deus. Deus tinha que cumprir a justiça. O homem merecia morrer, eu merecia morrer. Jesus tinha que morrer, porque Deus não ia negociar a justiça. O nosso Deus é amor, mas também é justiça. Por isso que Isaías 53 diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas aconteceram coisas bonitas também. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Em Marcos 15:38 diz que o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo, para que todo homem, não importa a origem, o país, a raça, o nome, a cor da pele, não importa a origem, todos os homens tivessem acesso a um novo caminho que estava sendo aberto naquele momento. Um caminho que não foi gerado com riso, um caminho que não foi gerado com beijos e abraços, mas um caminho que foi gerado com o maior nível de sofrimento que alguém já pôde passar. E naquele momento Jesus se torna uma avenida para acesso para todos aqueles que estão se afogando, sendo queimados pelo pecado. E é por isso que o autor aos Hebreus diz em Hebreus 10:19: portanto, irmãos, tendo plena confiança para entrar no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus. Adão perdeu um jardim e Cristo recuperou o jardim na cruz. Adão perdeu a comunhão e Jesus recuperou-a na cruz. Ele sofreu muito emocionalmente, muito espiritualmente, e sofreu muito fisicamente. Em Isaías 52:14 diz que muitos ficaram pasmados diante dele, porque a sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Ele não parecia um ser humano. Ele apanhou muito, gente. A gente começa a achar que o sofrimento de Jesus foi na cruz, mas não foi. Lá no versículo 1 do capítulo 19 de João, diante de Pilatos, a gente lê esse texto e não percebe o que ele quer dizer, né? Mas lá no Pilatos, lá preso, quando ele é levado por Judas do Getsemane até Pilatos, a primeira coisa que ele passa é por um açoite. Esse açoite são chicotes com tiras de couro, com fragmentos de chumbo, de ossos de animais nas extremidades, onde se arranca a camisa do criminoso, coloca-o com as costas para cima, e cada golpe rasga a pele, tecido, músculo, porque o objetivo ali não é disciplinar, o objetivo ali é destruir. A maioria das pessoas que eram açoitadas morriam antes de chegar na cruz, porque arrancava-se pedaço de carne. Por isso que a Bíblia diz que pelas suas feridas somos saradas. Essas feridas não começaram na cruz, essas feridas começaram diante de Pilatos. Colocam sobre ele uma coroa de espinhos, uma coroa com espinhos tão grandes, tão densos, que penetram o crânio. Em Mateus 27:29 deixa claro que eles vão tecer uma coroa de espinhos e colocam sobre a sua cabeça, para machucar, para humilhar. Já que você é o rei, então reine aqui com uma coroa de espinhos. O rei dos reis recebe uma coroa, não de ouro, mas de espinho. A morte mais impressionante, a morte mais terrível, não matava pela hemorragia, não, ela matava pela asfixia. Se pregavam as mãos e os pés, e quando a pessoa estava suspensa pelas mãos e os pés com os pregos, o corpo ficava suspenso, e o pulmão tinha dificuldade em funcionar. Então, para respirar, ele precisava ficar ereto, ele precisava se erguer. Mas todas as vezes que ele se erguia, ele colocava o peso nos pés, e os pés estavam perfurados por um prego. E para aliviar o peso dos pés, ele tinha que relaxar o corpo. Mas quando ele relaxava o corpo, seus pulmões enchiam de líquido,
e ele ficava folgado aos poucos. Imagine isso: para aliviar a dor dos braços, ele tinha que aumentar a dor dos pés, e para aliviar a dor dos pés, ele tinha que aumentar a dor dos braços, e todos os movimentos ele era impedido de respirar, e precisava se levantar. Cada respiração era uma decisão, a cada respiração era um custo, e é nesse cenário extraordinário que ele não amaldiçoa ninguém. É nesse cenário extraordinário que ele não ameaça ninguém, ele não fala nenhum palavrão, ele não se revolta, ele não fala nada, nenhuma palavra torpe. É nesse momento que ele sabe que está mudando a identidade da história humana. E ele fala 7 coisas na cruz, e aqui eu encerro. Eu quero falar cada uma delas, porque o objetivo é o que essa dor está provocando em você. Que monstro você está virando por conta desse momento? O que você está virando? Que bicho eu e você estamos virando? Porque eu estou pintando um quadro de uma realidade, e o meu modelo não é político, o meu modelo não é meu pai, não é minha mãe, o meu modelo se chama Jesus Cristo. Eu me espelho em Jesus. Eu tenho muitas pessoas que admiro nessa vida, mas nenhuma delas ocupa o trono do meu Jesus. Eu vou seguir o exemplo dele, eu vou viver o que ele viveu, eu vou falar o que ele viveu, eu quero pensar como ele pensou. Ele não veio a esta terra para ser apenas um pingente na minha corrente. Ele não veio até essa tela para que no final do ano, no Natal, eu dê presentes para minha mãe e para o meu pai. Ele não veio apenas para eu vir cantar meia dúzia de música. Ele veio aqui para ser o modelo da minha vida. Eu preciso ser um cristão, um pequeno Cristo. A primeira palavra que ele diz, fala comigo, perdão. No momento mais difícil, em Lucas 23:34, ele vai dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não libera essa palavra quando está ressurreto, bonitão, com roupas brancas e desfilando, dizendo: eu ressuscitei. Ei Maria, Rabone, eu ressuscitei. Não. Ele está lá, lascado, sangrando, humilhado, sem nada, agonizando, o pulmão enchendo de líquido, os pés arrebentados, as mãos arrebentadas, soldados rindo dele, esponja de vinagre na boca, enquanto toda a multidão grita. Ele olha para essa multidão e não fala assim: quando isso passar eu perdoo vocês, quando a vida melhorar eu perdoo vocês, quando as coisas ficarem mais tranquilas eu perdoo vocês. Não, enquanto ele estava sofrendo, ele perdoou. Em 1 Pedro capítulo 2 verso 23, Pedro registra isso: quando ele era insultado, não revidava; quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. A cruz manda você amadurecer, porque imaturidade é permitir que o erro do outro determine quem você é. Levanta a mão para cá. Nesse momento da tua vida, se você é um cristão, você vai ter coragem de perdoar os seus algozes, porque você não depende do mal que fizeram a você, você depende do chamado que está sobre você. Grita: eu vou amadurecer, pois a cruz e a dor vai revelar que você é capaz de perdoar. Bata a mão no peito e diga: eu sou capaz de perdoar. Segunda coisa que Jesus fez, fala comigo, esperança. Ele está lascado na cruz, lascado. Mas Lucas 23:43, arrebentado. Ele olha para alguém que está pregado numa cruz do lado dele. Ele está vivendo o pior momento dele, porque ele era 100% homem. E ele olha para um ladrão que merecia estar ali, merecia todinho morrer. E ele fala: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Jesus está morrendo. A dor não sequestrou a missão dele, meu Deus do céu. A dor não derrubou o propósito dele. O ladrão não tem obra nenhuma para apresentar. O ladrão, ele não tem passado para defender. O ladrão não tem nada, nem tempo para reconstruir a vida, nada. A única coisa que o ladrão apresentou foi uma fé de olhar para Jesus do lado dele e falar: eu creio que você é o Cristo. Uma fé. Aí o ladrão, o que o ladrão diz? A única coisa que ele diz está no versículo 42 de Lucas 23. Ele vai dizer, o ladrão: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que Jesus diz para ele? Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. É isso que a cruz me pede: amadureça, porque maturidade é continuar cumprindo o propósito de Deus, mesmo quando você estiver sofrendo.
Mesmo quando você estiver sofrendo, você não pode abandonar o propósito. Você não pode dizer: olha, Deus vai ter que entender, porque eu estou sem cabeça para seguir adiante. Ei, vai lamber sabão. Você pode olhar para Jesus e seguir o caminho dele. Você pode sim estar no pior momento da tua vida e abençoar pessoas ainda. Você pode ter um filho nas drogas e ainda orar para outras pessoas saírem das drogas. Você pode ter um filho doente internado no hospital e olhar para alguém que tem um outro filho e dizer: eu não sei se Deus vai curar meu filho, mas eu posso orar pelo seu e eu creio que Deus vai curar. Você não pode ocupar o lugar do centro. Jesus está dizendo: amadureça, porque eu mesmo na cruz continuo vivendo a missão. Amadureça. Não use o seu sofrimento como desculpa. Não use. A terceira palavra da cruz é responsabilidade. Em João 19:26, ele olha para a mãe dele. Qual é o nome da mãe dele? Maria. Ele diz: Maria, está aí o seu filho. No versículo 27, ele olha para João. João era o caçula, o discípulo caçula. E ele diz: aí está tua mãe. É muito provável que José já tinha morrido nesse momento. Então ele está preocupado com a mãe dele, da mãe dele não ficar desamparada. Então ele diz para João: João, Maria agora é sua mãe. Maria, João agora é seu filho. Ele está no pior momento dele. Ele está morrendo, mas ele continua cuidando. Ele está morrendo, mas ele continua vendo Maria e João. Ele continua estabelecendo responsabilidades, porque a dor normalmente nos torna pessoas autocentralizadas. Eu só penso em mim. Olha, eu não quero nem saber de nada. Eu estou sofrendo tanto que eu só estou preocupado com a minha recuperação. A gente só pensa em nós, mas não é sobre o meu problema, a minha dor. Existem pessoas que cantam bem, pregam bem, profetizam bem, mas não cuidam da sua família, sabe? E a cruz exige: amadureça. Paulo vai dizer em 1 Timóteo 5:8, que se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior que o descrente. Cuida da sua família. No seu pior momento, continua sendo responsável pelas finanças, pela paz. Não usa sua dor como desculpa para você pôr o pé no freio e falar: quer saber, vou largar tudo. Seja responsável. Jesus foi responsável, porque pessoas maduras continuam cuidando daquilo que Deus lhes confiou, mesmo nos momentos difíceis. Continue cuidando. Pare de usar a dor como desculpa. Pare. Jesus perdoou na cruz. Jesus deu esperança. Jesus teve responsabilidade. Quarto, Jesus diz em João 19:28 que ele teve o quê? Lá no finalzinho, o que ele teve? Sede. Porque a cruz também é um lugar de humanidade. Sede é uma sensação do homem. O Criador do mundo está com sede. O sustentador de todas as coisas tem sede. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, tem sede. Porque a encarnação foi completa. Ele não veio disfarçar. Ele tem sede. Por isso que Hebreus capítulo 4, verso 15 diz que a gente não tem um sumo sacerdote que não possa se compadecer da gente, das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo o tipo de tentação. Ainda que sem pecado, ele conheceu a dor, o abandono, a perda, o cansaço, a rejeição, a sede. E sabe o que Jesus está ensinando também na cruz? Que maturidade é reconhecer que a gente sempre tem necessidades. Sempre. Não existe força maior do que admitir a nossa dependência de Deus. Ele não se fez de forte. Ele disse: eu tenho uma necessidade, alguém pode me dar água? Infelizmente vou embebedar uma esponja de vinagre, mas ele pede água. Você que está aqui sentado, não deixe de Deus conhecer quais são as suas limitações. Se você não consegue ser forte numa área importante da sua vida, peça ajuda a Deus. Não espere ser tarde demais para pedir ajuda. Não espere perder tudo para dizer para Deus que você tem sede. A cruz também ensina. A quinta, sacrifício. Em Mateus 27:46, ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Ele não diz por que me feriram. Ele não diz por que me traíram.
Ele não fica dizendo: ai, está doendo esse cravo na minha mão, ai, está doendo essa coroa de espinho. Não, ele está dizendo: Deus, por que o Senhor, isso aqui é fichinha, isso aqui não é nada, essa espada, por que o Senhor me abandonou? Há um sacrifício de culpa, de condenação, de dívida. Em Isaías 53:6 diz que o Senhor fez cair sobre ele toda a iniquidade. Toda, fala comigo, toda a iniquidade. Toda. Não era o pecado dele, era o nosso. A cruz não é só uma demonstração de amor, é a demonstração da justiça e do amor caminhando juntas. Ele sacrificou muito, gente, muito. Então amadureça. Amadureça, porque maturidade é entender que não existe ressurreição sem sacrifício. Você não vai restaurar sua casa sem sacrifício. Você não vai voltar a ter uma sanidade mental sem sacrifício. Você não vai voltar a ser uma pessoa feliz sem sacrifício. Não adianta você vir aqui e achar que é maravilhoso estar aqui, porque a Lírio está no hype, e aqui é muito gostoso mesmo. Dá até para ficar aqui sem Deus, de tão gostoso que é a igreja. Aqui é tudo tão maravilhoso que a gente talvez nem precise tanto de Deus. E talvez essa seja a luta de uma igreja que cresce. Saber que o ambiente é gostoso, o ambiente é agradável, mas nada aqui vale a pena se Jesus não estiver aqui. Nada aqui vale a pena, porque o que transforma você não é o quantas sensações positivas você recebe, mas é o quanto você é capaz de sacrificar por uma causa que Jesus está chamando. Venha para a cruz, sacrifique-se por mim. Não existe coroa sem cruz, não existe glória sem entrega, não existe. Não existe. A sexta palavra da cruz é redenção. Em João 19:30, Jesus diz: está consumado. Essa não é uma frase de derrota, é uma declaração de vitória. Tetelestai. Repita comigo: tetelestai. Essa palavra tetelestai era usada como um carimbo. Todas as pessoas que tinham uma dívida liquidada, sem faltar um centavo, sabe? Sem faltar nada, nenhuma pendência, nenhum saldo, havia um carimbo sendo na dívida. Tetelestai, que significa pago integralmente. Tetelestai. De novo, tetelestai. Dívida paga. Tetelestai. Quando Jesus diz: está consumado, está consumado, o que ele quer dizer? Tetelestai. Pago. Fala comigo: pago. Olhe para mim. Pago. Pago. Paulo vai escrever em Colossenses capítulo 2, verso 14. Cancelou o que estava escrito. Cancelou a escrita da dívida, tetelestai, que consistia em ordenanças e que estava contra nós. Ele removeu. Como que ele removeu? Pregando-a. Tetelestai. Acabou a dívida. Tetelestai. Fumei, bebi, cheirei. Tetelestai. Acabou a dívida. Tetelestai. Era uma pessoa perdida. Tetelestai. Acabou. Nasci para dar errado. Tetelestai. Acabou. Dívida paga integralmente. Não há nenhum crime, não há nem nada. Tetelestai. Acabou. A cruz diz: amadureça, porque pessoas maduras terminam aquilo que Deus as entregou. Você não pode parar no Getsemane, porque tem tetelestai para você. Você não pode parar diante de Pilatos, porque tem um tetelestai para você. Você não pode parar diante dos açoites, porque tem um tetelestai para você. Você não pode parar diante das humilhações, porque tem um tetelestai para você. Você não pode parar diante de cara feia de pessoas, porque tem um tetelestai para você. Tetelestai significa redenção. Tetelestai é para aqueles que vão até o fim. Está consumado. Está consumado. Está consumado. E a última palavra da cruz, depois da redenção, está em Lucas 23:46. Jesus bradou em alta voz. Brade comigo agora. 1, 2, 3. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, depois de tudo, depois de toda a dor, toda a humilhação, todo o abandono, todo o sofrimento,
Jesus está ali dizendo: eu ainda confio na vontade do Pai. Pai, eu entrego o meu espírito nas tuas mãos. Ele poderia estar dizendo: o que será de mim agora? Será que eu vou ressuscitar? Será que vai dar certo? Será que esse pecado do mundo inteiro não vai me sufocar? Não, ele está fisicamente arrebentado, emocionalmente arrebentado, mas ele continua confiando naquilo que o Pai está fazendo. Pai, eu entrego o meu espírito em tuas mãos. Depois de toda a humilhação, depois de todo o sofrimento, ele termina confiando. Isso é impressionante, porque o sofrimento não mudou a confiança de Jesus. Levanta a mão para cá. O teu sofrimento não vai mudar a tua confiança na missão do Pai. A dor não vai adulterar a fé. A cruz não vai destruir a dependência em Deus. Ele começa o ministério confiando em Deus lá no Jordão, e agora ele está no ápice da dor, continua confiando no Pai. É como Jó disse em Jó 13:15: ainda que ele me mate, eu continuarei esperando nele. É o que Abacuque diz em Abacuque 3:17: mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Vamos, querido, muda o texto, muda aí, 18, muda. Ainda assim eu exaltarei no Deus do Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu quero dizer para você, erga a mão. A última palavra da cruz não é a dor, a última palavra da cruz é confiança. Eu entrego ao Senhor o meu espírito. Eu entrego ao Senhor, eu entrego ao Senhor o meu espírito. Eu entrego. Eu encerro dizendo para você: eu construí todo o processo. São muitas informações para uma mensagem só, eu sei, mas eu queria pintar para você como um quadro toda a agonia, toda a dor emocional, espiritual e física. E no pior momento, da boca de Jesus sai perdão, esperança, responsabilidade, humanidade, sacrifício, redenção e entrega. O que sai da sua boca no seu pior momento? Eu sei que alguns falam: eu puxei meu pai, eu puxei minha mãe. É sangue espanhol, é sangue italiano. A gente tem as nossas manias de justificar as pataquadas que a gente faz. Mas o que a dor revela? Jesus deu um show. E ao terceiro dia, o mesmo lugar da humilhação se transformou no lugar de redenção. Você não precisa ser quem todo mundo é. Esse momento pode revelar algo lindo que ninguém nunca viu, porque é assim na terra como no céu. Quero que você feche os olhos nesse instante. Quero que você pense em Jesus. Nunca se foi tão fácil ser cristão na nossa época. Quando eu era criança, dizer que era crente era a mesma coisa que falar que você era um ET. As pessoas riam de você, as pessoas zombavam. Hoje não. Hoje as pessoas até ficam admiradas e felizes, porque a igreja virou pop. A igreja virou um lugar de concentração de massas, multidões. E é tão gostoso, sabe, que a gente não precisa nem fazer nada. A gente vem aqui, curte o momento e não precisa largar o pecado, sabe? Não precisa parar de fumar, não precisa parar de beber, não precisa parar de trair. A gente vem aqui, continua amaziado. Para que casar? A gente talvez está aqui e continua fazendo sexo no namoro, continua traindo a esposa, traindo o marido. A gente está aqui e continua falando palavrão. A gente não falta no culto, mas continua indo no bar enchendo a cara. A gente está aqui e continua viciado em jogo, na bet. A gente está aqui e continua mentindo, fofocando, continua fazendo intriga entre irmãos. A gente está aqui porque é tão gostoso, mas não é sobre isso. Não é sobre isso, não é sobre um lugar para me sentir melhor.
é sobre uma vida de verdade, é sobre uma vida que eu tenho vergonha, porque aquele lugar era meu, e Ele deu a vida por mim, e eu tenho vergonha, e eu quero dizer: Senhor, eu preciso de ajuda. Peça ao Senhor para que nos perdoe, peça ao Senhor, e diga para Ele: Senhor Jesus, a minha dor vai mostrar que eu sou um cristão de verdade. Senhor, eu não quero só ser alguém de conveniência, eu não quero ser só alguém que frequenta um ambiente gostoso, mas eu quero ser um cristão de verdade. Eu quero dar testemunho na minha família, eu quero que os meus amigos olhem para mim e te vejam em mim, Senhor. Eu quero que os meus filhos tenham orgulho de falar: minha mãe é uma mulher de Deus, o meu pai é um homem de Deus. Eu não quero ser só um crente de igreja, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser uma mulher de Deus, eu quero dar testemunho, eu quero ser um cristão todos os momentos da minha vida. Eu quero viver a cruz, eu quero viver a morte da minha vontade, para viver a vontade de Deus, porque eu acredito na ressurreição, eu acredito no poder do Espírito Santo, eu acredito na vida nova, eu acredito numa transformação maior do que tudo pode acontecer, eu creio. Ajuda-nos, enfrenta seu pecado agora, enfrenta seu pecado, enfrenta ele, ponha ele para correr. Talvez é um pecado que ninguém nunca disse, ninguém nunca viu. Enfrenta seu pecado, enfrenta e diga para ele: acabou, a partir de agora acabou, porque a dor não vai me tornar alguém pior. Eu vou me levantar, eu vou representar o reino de Deus nessa terra, eu vou viver uma vida genuína, onde Jesus Cristo é o meu condutor, onde Jesus Cristo é o meu libertador. Eu vou viver uma vida plena, eu não vou ser um cristão de carteirinha só, eu vou ser um cristão lavado no sangue de Jesus, porque eu quero o poder de Deus na minha vida, eu quero alegria verdadeira, eu quero paz verdadeira, eu quero uma unção verdadeira, eu quero ser de verdade. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Coloque-se em pé. Feche os seus olhos. Eu queria que você não falasse nada, eu quero orar por você. Só escute a oração. Senhor Jesus, hoje é uma manhã, já início de tarde, que a tua igreja se reúne. Nós entendemos a tua voz e te pedimos desculpa, perdão, por muitas vezes não levar a sério o que o Senhor faz. Mas hoje nós lembramos de que não foi de graça. Isso dói o meu coração, e acredito que todos que entenderam a tua voz também têm o coração doído. Mas nós não queremos nos emocionar, nós queremos mudança, nós queremos uma vida transformada, Senhor. Nós queremos realmente sermos sal da terra e luz do mundo, aonde quer que andarmos. E de mim, os piores momentos vão tirar o que o Senhor tem de melhor. E eu oro por cada um que está aqui, Senhor, para que eles não enlouqueçam, para que eles não quebrem, para que eles não desviem, para que eles não tenham uma fé morna. Mas eu oro para que eles sejam revestidos da tua graça, e que cada dia eles te escolham, Senhor, em cada atitude, em cada decisão, em cada olhar, em cada postura, em cada digitar na internet, em cada decisão, seja nas maiores escolhas da vida ou nas mais pífias, que o Senhor